Pronto, já tomei aqui minha água, já molhei as palavras um pouco e aí eu volto agora com vocês para falar de algumas perguntas que vocês podem utilizar no processo seletivo, seja em uma entrevista estruturada, semi-estruturada ou em uma entrevista aberta, ok? Essas perguntas, em média, elas duram em torno de 15 minutos, o ato de perguntar e o movimento de ter a resposta do candidato. Então, primeira pergunta que eu sugiro que vocês possam fazer ao candidato, utilizando uma estrutura mais reduzida de entrevista, seja para o modelo de entrevista estruturada, semi-estruturada ou aberta. Grandes conquistas na vida e na carreira, ok? Por que é importante a gente entender grandes conquistas na vida e na carreira? Olha o tanto de drive de comportamento que a gente identifica de um candidato quando a gente entende as conquistas que essa profissional teve na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Nós vamos ter a possibilidade de compreender os fatores de motivação intrínseco que fizeram com que esse ou essa profissional se movimentasse na sua carreira, se mobilizasse na sua carreira. Qual é o grande porquê que esse profissional ele tem na vida, seja pessoal ou profissional ou nas duas? Então essa é uma pergunta interessante que nós podemos realizar no processo seletivo. Segunda pergunta, o que se orgulha de sua vida profissional? Quando o profissional tem autoconhecimento, quando o profissional tem maturidade, quando o profissional tem a gestão da sua carreira, normalmente o profissional vai falar com alegria, os olhos vão comunicar muito, vai ter brilho, vai ter energia, a fisionomia do rosto vai se comunicar com os olhos, a sua expressão corporal vai se comunicar com a fala, com a fisionomia, com o brilho dos olhos. E aí é importante a gente entender que quando nós temos um candidato que tem maturidade, segurança, é um profissional que tem muito a entregar para a organização, tudo vai ter congruência, ok? Em relação àquilo que está sendo perguntado e àquilo que está sendo respondido. Já quando um profissional fala assim, mas eu não sei, sabe? É tanta coisa que eu fiz. Ou seja, quando um profissional não tem essa segurança, não tem essa clareza, não tem essa certeza, isso é um ponto que a gente vai ter que investigar, seja em outras perguntas ou em outra que nós temos que fazer, semi-estruturada ou aberta, para entender se é um modelo operante mental comportamental desse indivíduo ou não, ok? Terceira pergunta, o que motivou a mudar de empregos? E a gente precisa fazer essa pergunta para entender se é uma questão relacionada a crescimento, se é uma questão relacionada a ambiência de trabalho, se é uma questão relacionada a relacionamento com pessoas de liderança, se é uma questão relacionada a dinheiro, a remuneração, a crescimento. Porque quando o candidato nos posiciona sobre essas questões, a gente vai entendendo se a gente consegue suprir ou não a expectativa, a demanda desse profissional. E aqui para mim é muito importante essa pergunta justamente por quê? Porque às vezes o líder ou o cliente, quando ele recebe o currículo de um candidato que tem várias passagens por emprego, e como nesse currículo não está escrito o que motivou a saída, preconceito, viés inconsciente, às vezes fala muito mais alto. Não, olha esse aqui, fulano, trocou muito de emprego. Mas não sabe qual que eram as circunstâncias daquela realidade. É a mesma questão quando a gente recebe um currículo de um profissional que teve uma ação trabalhista. A gente não sabe o que motivou aquela ação trabalhista. Então, por que você não chama esse candidato, caso tenha um perfil adequado, tenha talento, experiência para a sua organização? Por que você não chama para uma entrevista para saber isso melhor? Então, são questões que dentro da abordagem do pensamento sistêmico complexo, nós trabalhamos com a investigação. A gente trabalha com a possibilidade de olhar o outro dentro do contexto do outro. E isso, para quem trabalha com recrutamento e seleção, para quem lidera pessoas, é fundamental para que a gente estabeleça confiança, pertencimento e conexão das pessoas com o propósito da empresa. Quando a gente vai para essa pergunta de o que motivou as pessoas a mudar de emprego, a gente vai conseguir entender, aqui dentro eu vou suprir essa expectativa ou não? Porque se a gente não conseguir suprir, por que eu vou investir mais tempo nesse processo seletivo? E um ponto importante para você que é recrutador, recrutadora, mapeie todas essas informações que os candidatos que você entrevista traz para você. Porque você vai começar a ter fotos de como está, talvez, no mercado, a realidade daquela mão de obra que você precisa. E aí, internamente,
Pode ser que você precise mudar as suas práticas de RH, as suas práticas culturais, as suas práticas de carreira. Por isso que nós não nos fechamos dentro da linha do pensamento sistêmico complexo a uma única verdade. Tudo é verdade, tudo é possibilidade, por isso que a gente precisa de indicadores quantitativos ou às vezes qualitativos para nos apresentar e assim apresentar para quem está acima de nós, em uma liderança superior, realidades distintas daquela que a gente normalmente acredita dentro de um modelo de pensamento mais linear, mais cartesiano, ok? Quarta pergunta que a gente pode fazer para um candidato ou para uma candidata. Perguntas referentes ao fit cultural com base nos valores da tua companhia. Respeito a pessoas. Aos clientes que normalmente eu faço mentoria, eu peço sempre para que escreva qual é o comportamento ou quais são os comportamentos que se espera desse candidato quando eu falo de respeito às pessoas. Porque pode ser que dentro da minha organização respeitar as pessoas seja, fulano, eu não vou gritar com você, mas quando a gente estiver frente a uma discussão positiva em relação à entrega de um resultado, eu vou convidar você a repensar a sua atitude, a sua fala, o seu comportamento. Se eu não deixo isso claro, pode ser que na minha verdade, no meu viés, no meu modelo mental, o ato de eu ser questionado, o ato de eu exigir que eu pense uma maneira diferente de olhar uma solução ou olhar, enfim, um problema, na minha verdade, isso possa ser um desrespeito. E se eu não deixo isso claro, seja nos valores da empresa, através de comportamentos que se tem em relação àquele valor maior, aquele macro valor, e se eu não trago isso para o recrutamento e seleção, pode ser que eu traga uma pessoa que fala, mas aqui vocês têm respeito às pessoas, mas eu não vejo pessoas sendo respeitadas. Depende do ponto de vista, entende? Então, toda vez que a gente vai para perguntas relacionadas a fit cultural, nós temos que explorar bastante as questões relacionadas aos valores da organização. E outro ponto para você que é recrutador, não explore apenas valores escritos, valores que são declarados na cultura da sua empresa. Quando a gente fala de cultura, lá no curso de cultura eu falo mais sobre isso, mas quando a gente fala de cultura organizacional, nós precisamos lembrar que nós estamos falando do quê? Quando eu falo de cultura? Da subcultura e da contracultura. E existem valores que estão no self dessa cultura organizacional que a gente não lê escrito na empresa, mas que a gente sente, a gente vivencia. Você, recrutador, precisa também olhar esse valor que está no self da cultura da organização, para ver se a pessoa, se o candidato tem ou não fit cultural. Quinta pergunta. Qual o grande sonho que você, enquanto candidato, tem? Gente, nós temos que ter do nosso lado, na nossa empresa, pessoas que têm grandes sonhos. Pessoas que não têm grandes sonhos são pessoas acomodadas. E são pessoas que no dia a dia vão fazer o básico. E olha lá, grandes organizações, empresas de sucesso, têm no seu quadro de colaboradores pessoas que têm grandes sonhos. Seja de realização material, seja de impacto no mundo, você precisa descobrir qual é o grande sonho desse talento que você está entrevistando. Mas a sua empresa também precisa estimular e alimentar isso. E isso entra nas práticas de gestão de pessoas, de cultura, de liderança. Mas qual é o grande sonho que o seu colaborador tem? Porque uma pessoa que tem um grande sonho vai ter mais resiliência para trabalhar. Uma pessoa que tem um grande sonho vai compreender que a sua entrega vai ter que ser maior caso ela queira ser promovida, caso ela queira crescer. Porque não dá para eu ter uma remuneração maior simplesmente ficando de braços cruzados. Esses movimentos é importante a gente entender quando nós estamos fazendo essa pergunta do grande sonho. Porque quando uma pessoa me responde, quando eu faço uma pergunta dessa, sabe? Eu não sei. Eu quero viver bem só com a minha família, eu quero poder ter dinheiro para dar as coisas que a minha família precisa. E aí eu fiquei muito num processo de análise comigo para ver se isso que eu vou falar para vocês, muitos anos da minha carreira não era um preconceito ou algo enviesado. Mas eu entendo hoje, com tanto tempo trabalhando na área de RH, pesquisando tanto, convivendo com tantos empresários também, que quando a gente tem uma pessoa que traz uma resposta como essa, o indivíduo ainda não consegue ter clareza sobre o seu papel na vida. E o indivíduo que não tem clareza sobre o seu papel na vida, dificilmente vai ter clareza sobre qual é o seu papel dentro da empresa. Nós estamos dentro de uma abordagem sistêmico complexa. E na abordagem sistêmico complexa, um fator está conectado ao outro. Se eu tenho pessoas que não têm sonho,
como que vai ser a disposição dessa pessoa em fazer mais, melhor dentro da empresa? E aí me responda uma pergunta. A sua empresa hoje, ela está num movimento de crescimento que você precisa de pessoas acomodadas? Dificilmente. Você precisa de pessoas que sejam arrojadas, proativas, competentes, maduras, resilientes emocionais, autorresponsáveis. Esse é o grande desafio que nós temos. E como que a gente atrai esses talentos para a empresa? Aqui está um dos grandes segredos. Compreendendo como é essa estrutura de comportamento, de pensamento, de atitude e de sentir desses profissionais. Outra pergunta, sexta pergunta. Como a oportunidade, que você está recebendo agora, nessa entrevista, pode estar ligada ao seu grande sonho? Opa, aqui você está conectando. Aqui você está entendendo o quanto que essa oportunidade vai trazer para esse profissional mais combustível no dia a dia. Quando tiver uma dificuldade na sua empresa, como que esse profissional vai olhar essa dificuldade, como vai se propor a resolver, ao entender que o grande sonho está conectado à maneira que esse problema vai ser resolvido. Outra pergunta. Como é o teu relacionamento com pai e mãe? Viu? De novo eu trago esse aspecto, porque é de grande importância. Vocês vão receber, nesse curso, um bônus muito especial. Talvez você ainda não leu, que é um playbook falando sobre o relacionamento com o pai e a mãe e o impacto na vida profissional. Isso é muito importante vocês lerem, para vocês entenderem como que a gente faz essa conexão de tomar pai e mãe e ir para o sucesso na vida. Fez sentido? Para mim hoje, se eu converso com um indivíduo que não respeita pai e mãe, dificilmente eu avanço num processo de relacionamento, seja qual for. Oitava pergunta. Como que é o teu relacionamento, caso tenha, com irmãos? Por quê? Dentro do contexto sistêmico, familiar, os irmãos, olhando a empresa, sabe o que representam? Como a gente se relaciona com pares de trabalho, com fornecedores. Por quê? Quem nos ensina a compartilhar? Os irmãos. Quem nos ensina como a gente trabalha com os conflitos? Os irmãos. Quem nos ensina a trabalhar com a nossa raiva? Os irmãos. Como eu lido com os meus irmãos demonstra a maneira que eu me relaciono com os pares. Isso é importante a gente entender. Nona pergunta. Pergunte sobre as experiências técnicas, e aqui entra a parte de entrevista por competência, que eu deixo para que vocês, caso queiram, possam adquirir o curso de entrevista por competência. E lá também tem perguntas sistêmicas para que vocês possam utilizar no processo seletivo. Décima pergunta. Quais são os seus conhecimentos gerais, caso necessário? Às vezes você está recrutando para uma posição que a pessoa ela precisa estar com clientes da classe A, da classe B. Esse candidato precisa saber, e no mínimo ter, aculturamento. Saber degustar um bom vinho, ir em locais onde estão esse público, se vestir bem, viajar. E o teu olhar enquanto recrutador está conectado com isso? O teu olhar enquanto recrutadora está pensando nesse cascateamento de informações que vai compor a efetiva entrega de resultado e conexão dessa pessoa na cultura da sua empresa? E décima primeira pergunta, por que esse profissional quer a vaga? E aí a gente precisa entender se é um profissional que fala para nós assim, não, eu quero essa vaga porque essa empresa vai me proporcionar crescimento, desenvolvimento, eu vou conseguir entregar resultado. Mas se isso tudo se comunica, a fala, com a expressão do rosto, a fisionomia, com o corpo, com os olhos, se isso tudo se comunica, se tem congruência nisso, se tem convergência, ponto positivo. Agora, se o candidato, a candidata, eu quero a vaga porque eu quero trabalhar nessa empresa, porque eu estou procurando emprego, eu estou querendo algo que eu possa agregar nos meus desafios, porque eu estou muito feliz em estar participando desse processo seletivo. Gente, eu estou dando exemplos aqui,
porque no dia a dia eu vejo isso, eu ouço essas questões. E talvez você, amigo, amiga, que trabalha com RS, também vivencia isso. E nós não podemos trocar 6 por 6. Eu não posso trazer uma pessoa para ocupar um cargo na nossa empresa só porque a gente precisa. Por isso que nós temos que, às vezes, lá quando a gente está determinando matriz raça de novo, dependendo do cargo que a gente está recrutando, fala, olha, você quer um bom candidato? Eu vou trabalhar para a gente entregar antes, mas no mínimo, dependendo da posição que a gente está recrutando, é 2 meses, 3 meses, 6 meses. Faz sentido para vocês? Mas se eu não tenho dados, se eu não tenho confiança enquanto recrutador para me posicionar em relação a isso, às vezes o meu cliente ou a empresa vai pensar assim, não está querendo contratar não, está fazendo corpo mole. E muitas vezes não é. É a questão do quê? Da gente ter que ter toda uma estrutura como essa, ter um pensamento como esse para contratar um melhor profissional para a nossa organização. Esses são cuidados que todos nós, enquanto recrutadores, nós precisamos ter. E estruturado, essa entrevista pode durar 15 minutos. Semi-estruturado pode durar 15 minutos. Ou aberta também pode durar 15 minutos. Por isso que você precisa estar sempre acompanhando um cronômetro. E quando o candidato fugir das respostas, você perguntar, olha fulano, isso que você está me respondendo, como se conecta com a pergunta que você fez, que eu te fiz? Ou isso que você está me respondendo, o que tem de pró e contra em relação à pergunta que eu te fiz? Ok? São técnicas simples, mas que garantem uma assertividade e um recebimento de informação do candidato de uma maneira muito positiva.